Oi, gente! Finalmente eu estou de volta para falar com vocês sobre as próximas edições, da primeira série da Turma da Mônica Jovem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as edições 11 até a 17, né? Então tem várias histórias bem interessantes aqui. Vamos começar, gente. A 11 e a 12, elas têm uma história, né, dividida em parte 1 e parte 2, chamada Ser ou Não Ser. Essa história aqui, gente, eu lembro que na primeira vez que eu li, eu não tinha achado tão legal, porque eu não gosto muito de futebol, sabe? Esse livro aqui, esses quadrinhos, eles têm muito a ver com esse universo de futebol, né? Mas uma coisa que eu gostei bastante, né, nessa minha releitura, foi ver o quanto essa história é focada no Cascão, né? Eu acho que é bem interessante que a Turma da Mônica Jovem tenha essa abertura, pra não ficar focada só na Mônica, né? E ter esse desenvolvimento, nessa exploração de cada personagem, né, e dos interesses de cada um. Então, relendo, eu achei assim que eu consegui dar muito mais valor para essa história e perceber muito mais coisas legais sobre ela, né, que eu achei que é interessante a gente ter outra perspectiva, né, das histórias da turma, e enfim. Então, eu acabei achando legal, né? E a questão do futebol nem me incomodou tanto. Eu acho que quando eu era mais jovem, o futebol me incomodava mais. Acho que é porque tinha aquela pressão, assim, que as pessoas esperavam que eu fosse gostar de futebol e eu não gostava, então eu acabava pegando um ranço. Mas hoje em dia eu não tenho tanto essa tensão, assim, sabe? Eu só não curto, mas de boas. Então, acaba não ficando tão chato. Mas eu achei essa história, assim, bem legal, né? Principalmente porque a gente começa a ter uma coisa, assim, mais de ficção científica e conspiração aqui na história, que acaba sendo bem surpreendente, né? Era uma coisa que eu não lembrava direito o que acontecia, né? Eu lembrava que tinha a ver com futebol, mas eu não sabia nada mais sobre a história. Mas acaba sendo, gente, uma história bem legal. A gente tem uns robôs aqui, né, que basicamente eles vão tentar copiar as coisas que os alunos humanos, né, do time de futebol, eles estão fazendo. E aí o Cascão, ele tá bem inseguro, porque ele tem a impressão de que ele viu um robô perseguindo ele, mas ele acha que ele tá ficando só doido, sabe? Que isso não é real, porque ninguém tá vendo isso mais, né? Mas ele tem certeza, gente, que realmente tem algo perseguindo ele. E ele acaba ficando bem paranoico, né? E fica até com medo, assim, de talvez isso atrapalhar o desempenho dele no jogo. Então, é uma história bem legal, né? Eu gostei muito da gente ter essa exploração, assim, do Cascão, da individualidade dele, das coisas que são interessantes pra ele, né? Aqui a gente tem o segundo volume. Muito legal, gente. Eu confesso que nessa releitura eu achei essa história muito legal, sabe? Realmente funcionou pra mim, né? E essa mistura, assim, de futebol com videogame, coisa de ficção científica, eu achei que foi bem inteligente, né? Foi bem interessante. E eu consegui dar muito mais valor pra essa história agora. Nesse segundo volume a gente tem um pouco mais, assim, de destaque pra Mônica, né? No primeiro era muito mais focado no Cascão. Aqui ela acaba tendo, né, uma participação maior, porque ela vê que tem algo errado acontecendo, né? Ela vai tentar ajudar ele. Aqui a gente ela com crush no Cebolinha. Chipa esse casal, mas ainda vai demorar muito pra acontecer alguma coisa entre eles, né? Já aviso. E, enfim, deixa eu só mostrar mais dos desenhos pra vocês, né? Porque a história é basicamente essa. Mas eu queria mostrar pra vocês alguns momentos, assim, deles com os robôs, né? Ah, outra coisa que é legal é que além de ter a briga, assim, o conflito entre os meninos que fazem parte do time de futebol, né? A gente também tem entre as meninas, porque tem as líderes de torcida do time rival e as líderes de torcida, né, do Limoeiro, né, do time do Cascão, enfim. Então elas ficam, né, fazendo essa competição. É bem legal, é uma história, assim, bem jovial, que é realmente, assim, a essência da Turma da Mônica, né? De você ser aquela coisa adolescente, assim. Tem muito aquela vibe, sabe, de filme adolescente da Disney Channel, Sessão da Tarde, né? Então é muito legal, gente. Recomendo muito essas duas edições. Se vocês puderem encontrar, vale muito a pena ler. Depois disso, a gente tem mais uma saga, né, que se chama O Dono do Mundo, que também é dividida em apenas duas partes, né? Esse aqui é o do volume 13, esse aqui é o do volume 14 e acaba tendo a história completa. Eu confesso pra vocês, gente, que essa história aqui eu não curti tanto na primeira vez que eu li e também não curti tanto na minha releitura. Eu não acho que é uma história ruim, mas não me interessou, né? Eu acho que essa história aqui, que ela é muito focada em videogame, não dá tão certo pra mim, sabe? Não é algo que me interessa tanto. Na história anterior, né, do Cascão, eu achei que como teve a mistura de futebol com videogame, com ficção científica, a mistura acabou ficando legal e interessante, né? Mas os assuntos separadamente não me interessam. Então, como esse aqui é super focado em videogame, a forma como é feita não me interessou tanto, né? Que aqui eles estão basicamente num jogo de RPG, enfim, o pessoal tá ficando super obcecado por esse jogo. E aí tem um personagem, né, que é o Fortão lá, e enfim, que ninguém consegue derrotar ele.
E esse personagem é o Cebolinha, né, e a gente vai ver o Cebolinha ficando obcecado por esse jogo, né, ele acaba tendo também uma amiga misteriosa que tá jogando com ele, que ele não sabe quem é, e aí fica dentro da história, né, a gente querendo descobrir quem é essa menina que tá jogando com ele, né. Eu confesso, assim, que não é mal escrita, sabe, não é mal pensada, é só porque o estilo realmente não me interessa tanto. Mas os desenhos são bem legais, né, principalmente porque dentro do jogo eles acabam indo pra vários locais diferentes, né, vários mundos diferentes, assim, né, com visuais diferentes. Então é legal que visualmente fica bem criativo, né? A gente vê que essas histórias realmente, né, elas tinham essa proposta de levar a Turma da Mônica pra lugares que a gente nunca tinha visto antes, né, nunca tinha imaginado antes. Então acho que essa parte da criatividade é bem legal. Olha aqui, né, gente? Tem seus momentos de ação também. Então, é uma história bem feita, sabe? Só não é uma história, assim, que chama muito a minha atenção. Olha aqui, gente, essa referência ao Goku, né? Inclusive, eu tenho até vontade de ler mangá, de fazer vídeo de mangá. Eu sou posa de mangá, sem nada, gente. Mas eu tenho vontade de me aventurar, né? De descobrir essas coisas e tudo mais. Porque eu acho muito bonito, assim. Eu vejo pessoal que é fã de mangá, de anime. E às vezes eles me mostram coisas e eu acho super interessante, né? Então eu tenho vontade. Talvez algum dia aqui no canal eu comece, né, a trazer uns conteúdos, assim, mais otaku aqui pro canal. Porque eu acho legal. Acho bonito, né? Mas enfim, gente. Vou agora mostrar pra vocês a edição 14... né, que é a continuação e o final dessa história, né? Aqui a gente tem a Mônica, né, no universo normal, ela tá com o corpo dela normal, e aqui é o personagem do Cebolinha e da Moça Misteriosa, né, com o visual dos seus personagens, né? No caso, o Cebolinha, ele usava uma máscara, né, mas eu acho que depois ele deixa de usar, não lembro. Ou se eles só tiraram na capa. Depois ele deixa de usar, que a gente tem ele sem essa máscara, né? Que antes tinha essa coisa de esconder quem ele era e tudo mais. E o interessante aqui é que a gente vê que ele tá ficando bem obcecado com o computador, que eu acho que foi uma temática bem interessante pra ter nessa revista, né? Porque a gente sabe que isso é um problema, assim, do pessoal mais jovem, né? Dessa coisa do computador, de videogame, enfim, de como você conseguir equilibrar. Você poder ter o seu momento de jogo, de diversão e lazer, sim, mas também você ter suas responsabilidades, né? Você ver os seus amigos no mundo real e tudo mais. Então, isso também é abordado aqui, né? Sobre o Cebolinha. E agora que eu parei pra pensar, eu não tinha reparado isso antes, né? Mas é legal que a gente tenha tido duas histórias seguidas, uma focada no Cascão e outra, né, no Cebolinha, porque a gente acaba tendo mais destaque dos meninos, né? Porque até então, eu acho que a maioria das histórias, elas eram ou do grupo como um todo, ou mais focadas nas meninas. E aqui a gente tem algumas histórias mais focadas nos meninos. Eu confesso que a história das meninas eu acho mais legal. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante você ter a diversidade de estilos, né, de histórias. Então é legal que tenha algumas histórias mais focadas, né, na Mônica, na Magali, enfim, e outras histórias mais focadas, né, no Cebolinha e no Cascão. Olha aqui, gente, a resolução de quem é a Moça Misteriosa. Eu não sei se é spoiler, porque eu ainda não decidi, não entendi se esses vídeos que eu tô fazendo, eles têm spoiler ou não. Se a proposta é fazer com spoiler ou não, porque eu não sei se vocês já leram ou não. Mas a gente tem uma resolução bem interessante, né, sobre quem é essa personagem aqui. Inclusive o Cebolinha, ele até fica com crush, né, pensando em quem seria essa menina. Mas quando ele acaba descobrindo quem é uma pessoa que não dava pra ele ficar com essa pessoa, né. Então acaba não tendo essa coisa romântica. E aí, mais uma vez, né, o universo mostra que o certo é ele e a Mônica ficarem juntos. Por último, gente, a gente tem mais uma saga, dessa vez dividida em 3 partes, que é uma das sagas mais amadas dos fãs, né, da revista da Turma da Mônica Jovem, que é a saga Monstros do ID ou Monstros do ID, eu não sei como é que vocês dizem, mas aqui a gente tem o volume 1, né, a parte 1, que é a edição 15, aí depois tem a edição 16, com a parte 2 dessa história, né, e por último, a parte 3, que é a edição 17, gente. Eu lembro que quando eu vi isso aqui na banca, sabe, essa primeira capa, eu achei muito legal, porque eu sempre gostei de uma coisa meio terror. E eu achei que isso aqui deu uma vibe bem terror. Sabe daquele filme de terror infantil, sabe, tipo Casa Monstro, Coraline, essa coisa assim da Mônica gritando e esses bichos caindo por cima dela. Me deu muito essa vibe, assim, de terror infantil, sabe, aquela coisa Scooby-Doo, enfim, vocês sabem, né? E eu sempre gostei dessas coisas quando eu era criança, né, dessa coisa de ser uma história que é juvenil, é infantil, sabe, é acessível pra uma idade, assim, menor, mas que tem aquela coisa, assim, mais creepy, mais misteriosa, né, mais sombria. E essa história aqui tem muito disso, gente. Basicamente, essa coisa, né, do ID ou do ID, a gente tem como se fosse, assim, um universo paralelo que tem esses monstros que representam o pior lado da sua personalidade, né? E esses monstros, eles estão meio que escapando, assim, pra realidade, né? E tomando o lugar dos personagens, né? Então isso é bem interessante aqui, gente. E vocês também podem ver que nessas edições a gente não tem só preto e branco, a gente também tem as cores vermelhas e azul, né? Eu acho que o azul aparece mais na segunda edição. Essa aqui, gente, volta a ser mais focada na Mônica, né? A gente vê os problemas da Mônica, né? O que a Mônica tá sentindo.
E tem uns momentos, assim, bem legais de monstro gigante na cidade, né? De uma pessoa se passando pelos personagens principais e fazendo coisas, né? Pra magoar os outros personagens. Então é uma história, assim, que ela é bem intensa, assim, emocionalmente falando, né? Porque a gente vê vários momentos em que a Mônica, ela tá fazendo coisas erradas, ela tá machucando as pessoas, ela tá magoando as pessoas, mas não é a Mônica real, é essa versão dela, né, do id, do id, que tá fazendo as coisas no lugar dela, né, que tá colocando o pior lado dela pra fora, sem filtro, sabe? Então ela tá brigando com todo mundo, sendo ruim com as pessoas, né? E eu lembro que eu achei isso super épico quando eu li pela primeira vez, e agora eu também acho super épico, gente. É muito divertido você ver Mônica versus Mônica aqui nessa história. E depois, na segunda edição, isso continua, né, mas dessa vez um pouco mais focado no Cebolinha, né, como a gente vê aqui na capa, né, ele quebrando corações, né, ele partindo corações das meninas, enfim. Aqui a gente tem o lado mal do Cebolinha. E é legal que o lado mal dele é azul. Então essa edição a gente fica preto e branco, vermelho e azul, né? Essas são as cores da edição. E o Cebolinha, gente, do id, ele é todo pegador, assim. Ele beija as meninas, tudo limoeiro, enfim. E fica fazendo a cabeça delas, né? Fica criando um conflito. É bem interessante essa continuação. E aqui começa a ter aquela vibe, assim, bem louca de fantasia e ficção científica, né? O professor meio maluco lá, ele também tá envolvido nessa história, né? Ele é bem envolvido na história, bem interessante a participação dele. A gente também tem um Nimbus e um Anjinho, né? Então, assim, é bem legal essa história porque ela vai ficando cada vez mais grandiosa, né? Os personagens vão cada vez se juntando mais e ficando cada vez mais épica, né? E tem umas coisas, assim, de luta e cena de ação. Então, é uma história que vai crescendo cada vez mais. E tudo isso, né, sempre tendo um apelo emocional muito legal, por ter essa questão, né, de você ter que enfrentar o seu pior lado. Então, você tem que enfrentar os seus defeitos, né? Eu acho que é legal porque é uma história que tem certa profundidade, sabe? Não é só aquela diversão, aquela farofa sem sentido. E também amo, né, gente, que tem aquele momento bem Power Ranger, né, da Mônica e também do Cebolinha e do Cascão, se eu não me engano. Eles se transformando, né? Eles tendo essas roupas especiais pra lutar contra os monstros do id, né? Que, inclusive, isso começa aqui, essa coisa do monstro, né? Porque eles precisam meio que domar esse lado ruim deles. E aí eles conseguem, né, ter essa transformação, né? Deles conseguirem ter essa roupa meio de super-herói, enfim. Então, a Mônica, ela acaba, né, conseguindo domar o monstro dela. E aqui na segunda edição a gente vê o Cebolinha fazendo o mesmo, né, com o monstro dele. Então, ele ganha essa roupa aqui especial. E, muito legal, gente. Olha isso aqui. Eles indo, né, lutar. E depois, no terceiro volume, a gente tem o restante da turma, né, também fazendo essa questão. A gente vê aqui, né, que o Cascão, ele já tá dominando o monstro dele, enfim. Então aqui é como se fosse a batalha final, né, nesse último volume, que é muito legal. Eu só lembro que eu senti falta, né, de um pouco mais de desenvolvimento da personagem da Magali. Eu achei que não foi bem desenvolvido o monstro dela, né? A gente até tem um pouquinho do monstro do Cascão, a gente entende um pouco melhor, né, os traumas deles, enfim. Mas da Magali eu achei um pouco mal desenvolvido. Olha aqui, gente, o Cascão com a roupa dele, né, agora que ele domou o monstro. A Magali realmente, né, foi uma parte que pra mim foi mais fraca. Mas também não chega a ser ruim, sabe? Eu não achei que estragou a história nem nada, né? Eu achei que, no geral, ainda é uma das histórias mais emblemáticas, assim, mais memoráveis da Turma da Mônica Jovem, né? Principalmente dessa história mais clássica, né? Dessa origem, né? Desse início da turma, né? Então, realmente foi bem legal. Amo ler, gente. Muito incrível. Cadê, gente? Vou tentar procurar a Magali agora pra mostrar pra vocês. Ela com a roupinha dela. Que, se eu não me engano... Olha aqui, esse é o monstro dela do id, né? E é legal, o monstro dela é azul também, né? Igual o monstro da Cebolinha. Cadê, gente? Olha aqui, gente. Finalmente encontrei ela com a roupa dela. Bem fofinha, né? Bem a cara da Magali, isso aqui. Ela é a que mais demora a conseguir domar o id dela, né? Porque no início ela fica meio que... sem saber se ela realmente quer domar esse lado dela ou não. Sabe? Se ela quer enfrentar os defeitos dela ou não. Mas no fim tá aqui, né? A turma completa. E é isso, gente. Essa história é bem legal. Eu tô adorando fazer essa releitura, né? Eu espero esse ano conseguir reler todos os 100 volumes da primeira série da Turma da Mônica, né? Eu tô um pouco atrasado, porque ainda tô no 17, mas eu tenho esperança, né, que eu vou conseguir. Eu vou tentar começar a ler um pouco mais rápido e fazer esses vídeos com mais frequência, né? Porque eu tô demorando muito pra lançar esses vídeos Turma da Mônica. Acho que faz quase mais de um mês, talvez, que eu lancei o último. Mas agora eu tô aqui, né, gente? E é isso. Vou continuar fazendo, né? Então, se você gosta dessa temática de Turma da Mônica Jovem, não deixa de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E é isso, gente. Até mais!